Salve guerreiro, salve guerreira, força e honra. Hoje a gente está aqui para começar o nosso curso de Lei de Execuções Penais direto na letra da lei para você realizar o seu sonho, realizar o seu projeto de se tornar policial. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Como muita gente pediu, a gente vai começar a gravar agora o curso de Lei de Execuções Penais direto na letra da lei. Porque o pessoal pediu, eu gravei 2 vídeos que estão aí no canal, já aqui no canal do YouTube, basta você procurar que você vai encontrar, com questões comentadas da IBFC. Tá? Então saiu alguns concursos aí, inclusive Polícia Penal de Goiás, e a galera começou a pedir, por quê? Porque a Lei de Execuções Penais, você deve saber, que é uma das leis mais cobradas em concursos policiais, especialmente nos concursos policiais penais. E aí saiu lá o concurso da Polícia Penal de Goiás e a gente gravou questões da IBFC, que é a banca, certo? E aí a galera começou a pedir, Marcelo, faz então o curso de Lei de Execuções Penais. Ok, vamos fazer o curso aqui para vocês, para a gente arrebentar e você conseguir realizar então o seu sonho de se tornar policial. Ou aconselho a você ir lá assistir os 2 vídeos, tem material gratuito, inclusive na descrição, para você baixar as questões comentadas. Cara, isso vale ouro para você poder estudar de verdade. Ah, mas eu não vou fazer o concurso da IBFC. Eu vou gravar outros vídeos aqui, já gravei da OCP, inclusive também, questões de processo penal, vou gravar outros vídeos e vou deixar o material disponível gratuitamente para vocês. Mas vai lá, baixa e assiste e já responde, tá? Para você não só saber as questões, você também fazer questões, porque eu dou dicas importantes lá sobre como responder questões, que são muito importantes para você arrebentar na hora da sua prova, ok? Pontos importantes que serão abordados aqui. Já falei que a Lei de Execuções Penais é uma das mais cobradas, então você tem que dominar, literalmente dominar. Outro ponto muito importante é com qual material você vai estudar. Em regra, como eu já falei lá, tá? O que cai dessa disciplina? Cai a letra de lei. Então, o que é que você tem que saber? A letra de lei. A letra de lei inteira, cara, é bom você ler a letra de lei inteira, mas você tem que destacar e te chamar a atenção, prestar mais atenção naqueles pontos mais cobrados na prova. É o que nós vamos fazer aqui. Destacar os pontos mais cobrados. Outro ponto que começa a ser cobrado é súmula, hein? Exatamente, súmula começa a ser cobrada, mas não é nada demais, começam a ser cobradas, mas não é nada demais. Por quê? Porque são súmulas fáceis, simples e diretamente relacionadas à execução penal. E normalmente também cai a literalidade da súmula. Não vai vir uma historinha, um negócio complexo, nada disso. Tá? Por isso eu procurei um material, então, que me entregasse a letra da lei, que tem que ter, as súmulas ali relacionadas, as principais já relacionadas, e também já um material destacado. Aí eu pesquisei e encontrei esse material que eu achei muito legal, do Arte da Aprovação, tá? Olha que interessante, ele traz aqui algumas informações rápidas, então um material muito direto ao ponto, por isso que eu gostei, sem enrolação, tá? Falando aqui, ó, e falando, ó, já da letra da lei, viu? Só que destacando os principais pontos, certo? Ó que interessante. Além disso, trouxe aqui, ó que interessante, progressão do regime, tá? Ou seja, são os principais pontos esquematizados. Olha aqui, ó, chamando atenção para alguns pontos importantes aqui. Também tem as súmulas mais importantes, ó. Súmulas mais importantes, bem mamãozinho aqui para você dar uma lida, tá? Além disso, só na letra de lei, que legal, o destaque dos pontos mais importantes para memorização. Eu achei, sinceramente, muito legal esse material, por isso eu vou utilizar ele aqui como base para a nossa aula, porque ele vai bem direto ao ponto, basta nos acompanhar aqui, ok? Aqui embaixo eu coloquei também o link de um grupo de estudos, tá? Lá do Arte da Aprovação. Se você quiser entrar, a galera está discutindo bastante, é um grupo bem direcionado, tá? Para a galera que não tem blá blá blá, é só informação relevante, os professores às vezes entram lá, colocam questões, tem enquete, tem comentário, então achei muito interessante, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu, pessoal! E antes de começar, eu tenho certeza que você achou que eu não ia te pedir, mas eu vou te pedir. Para fortalecer o nosso canal, o que você faz? Já sabe, né? Se é novo por aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, lá todas as notificações, para você poder, para que você seja notificado quando sair, inclusive os outros vídeos dessa série, porque eu não vou gravar em um vídeo só, já que a lei é bem grande. Vou gravar em vários vídeos, vai ser um curso completo para você arrebentar na hora da sua prova. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto, compartilhe esse vídeo com seus colegas que estão estudando, porque isso é muito importante. Terceiro, comenta aqui embaixo, especialmente as leis que você quer que a gente comente, faça esse mesmo trabalho aqui. Vou pedir pro pessoal do Arte da Aprovação se eles fazem um material parecido aqui, assim para todas as leis. Então vem aqui, comenta aqui embaixo
qual é o seu interesse. E comenta se você não gostou, se discorda, algum ponto polêmico aqui da lei, qualquer coisa que você achar relevante, pode comentar aqui embaixo. Valeu? E para finalizar, dá uma voadora no like, porque a gente merece, né? A gente merece. Estamos trabalhando aqui para você ser aprovado. Valeu, pessoal? Vamos lá, então, começar aqui, ó, direto na análise do nosso material, tá? Aqui estão as redes sociais do Arte da Aprovação, certo? Lei 7210 de 1984, Lei de Execuções Penais. E aí começa aqui, de execução penal. E aí começa aqui algumas informações rápidas. Presta atenção. Essa informação, ela é nova, consequentemente, ela tem uma boa probabilidade de ser exigida na prova, tá? Porque ela é uma informação relativamente nova. A Marcela Adriana não é tão nova assim, mas está sendo cobrada na prova. Então, presta atenção com relação à identificação do perfil genético. É obrigatório para os condenados por crime. E aí você tem que saber quais crimes são, tá? Primeiro, tem que ser crime doloso. Crime culposo não entra. E qual que era crime doloso? Não, aquele que é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Violência contra a pessoa, certo? Bem como crime contra a vida. Os crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Se enquadrar numa dessas situações, é obrigatoriamente a identificação por perfil genético, do perfil genético do indivíduo. Ou seja, do DNA, ok? A técnica utilizada para identificação deve ser adequada e indolor, certo? A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Ou seja, um decreto vai determinar como será armazenada essas informações e será em um banco de dados sigiloso. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento ser expedido pelo Poder Executivo. Ok? Então, duas informações aqui que são extremamente relevantes. Vamos lá. Assistência ao preso e ao internado. Também cai bastante na prova. Presta atenção. O preso, qualquer pessoa, quando estiver sob a guarda do Estado, ele deverá ter assistência, tá? Então, primeiramente, assistência é um dever do Estado, ok? Um dever do Estado. Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, a gente tem a ideia, né, de que a pena é só punição, quando na realidade não é. Ela também é uma preparação do preso para retornar à sociedade. Lá no bloco de questões, lá da Banca IBFC, eu fiz algumas orientações importantes sobre como responder questões. Uma delas é entender a execução penal. Então, você tem que entender que o cara não está lá só para tomar chicotada. Ele está sendo preparado para voltar para a sociedade. Se vai conseguir, eu já não sei. Mas a gente tem que entender e responder questões. Por isso que tudo que for possível para orientá-lo nesse sentido é importante. Esse tipo de pensamento, de conhecimento é importante, por quê? Porque às vezes você consegue responder a questão sem mesmo se lembrar da letra de lei, porque tem esse direcionamento. Então, presta atenção, esse é um dos grandes objetivos, certo? Além de prevenir o crime, é orientar o retorno à convivência em sociedade. Ou seja, na dúvida, quando tiver entre algumas alternativas, aquilo que der essa orientação pode ser a alternativa mais certa, tá? Estende-se ao egresso. Quem é o egresso? Dois tipos de egresso. Aquele que está saindo, né? Deixou de cumprir a pena, foi liberado da sua pena definitiva, certo? Por até 1 ano. Ou ainda, aquele indivíduo que está no seu período de prova, no livramento condicional. Então, são esses os egressos que nós vamos entender o que são. Ou seja, pessoas que estão saindo da cadeia e que ainda necessitam de orientação. E ainda necessitam de assistência para que eles possam continuar ali trilhando o seu caminho. Porque o indivíduo sai da cadeia, ele sai completamente perdido, né? Então, o Estado ainda por algum tempo vai dando assistência a ele, balizando o seu caminho para que ele continue no rumo, arrume um trabalho e aí sim siga a sua vida. Para sempre não, tem os prazos como nós veremos. Inclusive, assistência em alojamento. Ter alojamento e refeição por 2 meses para que ele possa ali, ter uma tranquilidade para, por exemplo, procurar um emprego. Entendeu a ideia? O espírito. O espírito é importante para você responder a questão na hora da prova. Você não vai conseguir decorar tudo, tá? Mas quais são os tipos de assistência? Isso cai muito em prova, os tipos de assistência. Vamos ver quais são aqui então? Vamos lá. Primeiramente, material.
E você vai ver que o material refere-se a tudo. É a vida dele dentro da cadeia. Então, vai desde alimentação, roupa, tudo que é material, ele tem que ter lá dentro, tá? Além disso, saúde, certo? Orientação jurídica, educacional, social e religiosa, tá? Para ficar fácil você decorar, eu desenvolvi esse mnemônicozinho aqui, que eu desenvolvi lá quando eu estudava ainda, certo? Para passar em concurso policial. Qual é o mnemônico? Ó, material, MA, certo? Saúde, SA, tá? Jurídica, J, educacional, E, ou seja, massage, ok? SR, super rápida, pronto. Massagem SR, super rápida. Material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Olha aí, que macetezinho. Galera, é assim que funciona, tá? Tem gente que bate a letra da lei e decora tudo, mas é muita coisa para decorar. E essa é uma das leis que vai cair no seu edital. Então, você vai matando aos poucos. O que te passa é o ponto, não é só o conhecimento. O conhecimento também te aprova, tá? Então, decora. Se na hora da prova você tiver massagem SR, massagem com J, tá? Massagem SR, você chega lá na questão, tá te pedindo lá quais são as assistências. Você escreve já, massagem SR, você já vai lembrando, vai ticando e responde a questão muito mais rápido, tá? Então, se liga aí. Vamos lá. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos preços nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos que não fornecidos pela administração. Então, é possível a cantina, né? Como vocês vão, se passarem para a Polícia Penal, por exemplo, vocês vão conhecer a cantina lá das penitenciárias, certo? Das unidades prisionais, melhor dizendo, que servem justamente para isso, para que o preso faça a aquisição desses materiais que não são fornecidos, mas que, desde que não sejam proibidos, né, lógico, desde que não sejam proibidos, que sejam permitidos, melhor dizendo, desde que sejam permitidos, para que ele possa adquirir e efetivamente cumprir lá a sua pena, certo? Vamos lá. Assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Então, presta atenção. Assistência jurídica é para todos? Não. É para aqueles sem recursos financeiros, tá? Sem recursos financeiros. Isso é importante, porque a assistência material é para todos. Mesmo um cara multimilionário que, por acaso, seja preso, ele terá alimentação, por exemplo, certo? Aqui, nesse caso, assistência jurídica, só para quem não tem dinheiro. Quem tem, contrata seu próprio advogado. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, certo? Dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então, a Defensoria Pública desempenha um papel muito importante, tá? Muito importante. Quem vai dar essa assistência jurídica é o próprio Estado, por intermédio da Defensoria Pública, ok? Continuando aí na assistência agressa. Orientação e apoio para reintegrá-lo na vida em liberdade, tá? Concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Então, o cara ainda fica 2 meses na moral ali, com tempo para correr atrás de seu emprego, certo? Tal prazo, presta atenção, decora os 2 meses, porque muitas questões vêm cobrando isso aqui, tá? Vem cobrando isso aqui. O prazo da assistência material para o egresso, ou seja, depois que ele é liberado. Tal prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social. Então, o assistente social tem um papel muito importante, o empenho da obtenção do emprego. Então, o cara está lá, não conseguiu adquirir o seu emprego ainda, mas está batalhando. O assistente social diz, ó, esse cara é batalhador. Então, ele terá uma prorrogação nesse período para ficar no alojamento, com alimentação e com pouso para ele. Ok? Vamos lá, e o trabalho externo vai ter? Vai ter também. Será admissível para o preso, inclusive em regime fechado. Cobra bastante isso aqui, ó. Que o trabalho, ele é admitido, mas não é admitido para o preso em regime fechado. E tem errado. Até o preso de regime fechado pode trabalhar fora. Só que presta atenção que tem uma limitação. Somente em serviços e obras públicas. Então, ele não pode trabalhar numa obra privada. Ele só pode em obra pública. Mas olha a pegadinha aqui.
se liga, realizada por órgãos públicos, da administração direta ou indireta, ou entidades privadas. Opa! Então, presta atenção. Ele pode trabalhar em uma obra pública tocada por uma entidade privada? Pode. Pode trabalhar em uma obra pública tocada por uma entidade pública? Sim. Da administração direta ou indireta? Também. O que ele não pode? Trabalhar em uma obra privada. Mas obra pública tocada pela iniciativa privada, ele pode. Certo? E aí é óbvio, desde que tomadas as cautelas contra a fuga, em favor da disciplina. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O limite máximo de número de presos será de 10% do total de empregados da obra. De novo, cuidado com o número. Banca tem fetiche por número, por prazo, que é muito fácil, né? É muito fácil montar questões aqui. Você coloca aqui 5 alternativas, 5, 10, 15, 20, 25, pronto. Já montou uma questão na moral, na tranquilidade. Desculpem, certo? Além disso, a prestação de trabalho a prestação de trabalho é entidade privada, depende de consentimento expresso do preso, também bem cobrado em prova. A gente vai ver isso com detalhe depois, viu, pessoal? Ao longo da letra da lei. Eu só estou te passando aqui os principais pontos que são mais cobrados, já para você ter acesso. Mas a gente vai ver a letra da lei inteira, com todos os principais detalhes, então fica tranquilo, tá? Mas já vai anotando aí, certo? Entra lá no grupo, pede para o pessoal do ADA que eles vão disponibilizar esse material aí para vocês, tá? Vão disponibilizar lá para vocês. Então veja que é um material muito rico, muito interessante, ok? Então, de novo, o trabalho em entidade privada depende de consentimento expresso do preso, ok? Se for entidade pública, não. Isso é interessante, então você presta atenção nesses pequenos detalhes que a gente já vai chamar a atenção e lá na frente você vai fechar quando a gente ler a letra da lei como um todo. Outro ponto que é muito cobrado, opa, caiu aqui, desculpe, estou muito empolgado. Outro ponto que é muito cobrado em prova são os órgãos da execução penal. Quem são os órgãos da execução penal? E aqui nós vemos 8 órgãos da execução penal, tá? Primeiro, decoro quantitativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o número, ele é importante, porque na hora da prova, se te pedir, você vai colocando, ticando, tá faltando um, você se lembra, tá? Só que, de novo, você tem que encontrar formas de memorizar aqui, tá? Como é que eu vou memorizar, certo? Antes de ler, presta atenção, são 3 conselhos. Conselhos, certo? Um nacional, um estadual, certo? E um da comunidade, ou seja, municipal, dentro ali da comunidade, bem local, certo? Depois, o que você pode pegar aqui de bizu, depois dos 3 conselhos? Já vou passar um por um para vocês entenderem, fica tranquilo, tá? O que você pode bizu? Você pode pensar no processo penal. No processo penal. Lá no processo penal, quem é o primeiro? Juiz. O juiz é o primeiro, certo? Depois eu tenho a acusação no processo da acusação. Quem é que faz a acusação? Ministério Público. E eu tenho a defesa, certo? Só que aqui, como eu estou falando em órgão de execução penal, tenho que pensar em um órgão público que faz defesa. Que é um órgão público? A Defensoria Pública, tá? Pronto, já matei 6 dos 8 órgãos. Agora os 2 que não têm correspondência com nada. O patronado, você lembra do patrão? O patronato, certo? E os departamentos penitenciários. Os departamentos penitenciários. Então, patronato e departamento penitenciário. Vamos lá para vocês entenderem? Olha os 3 conselhos. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, CNPCP, Conselho Penitenciário e Conselho da Comunidade. Aí vem os 3 do processo penal. Quem são? Juiz da execução, o Ministério Público e a Defensoria Pública. E aí vem os departamentos penitenciários e o patronato. Entendeu? Então, de novo, na sequência agora. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Juiz da Execução, Ministério Público, Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, Patronato, Conselho da Comunidade e Defensoria Pública. Então, veja, eu passo dessa forma porque foi assim que eu decorei para poder aprender. Então, dificilmente você vai pegar na força bruta e vai decorar. Óbvio que com o tempo isso torna-se ainda mais fácil. Tá? Então, vem na cabeça aqui, ó, 3 conselhos, processo penal,
dois que não tem nenhuma correspondência, né, que ficam voando, que é o patronato e os departamentos penitenciários. Pronto, acabou. Acabou. Fica muito mais fácil. Quanto mais o tempo vai passando, mais rápido você vai memorizando, tá? As pessoas não entendem que não é só aprender, é saber aprender. Saber aprender é tão importante quanto aprender. Isso aqui é um exemplo muito importante, tá? Então, agora, um outro ponto importante que sempre cai em prova são as faltas graves. Opa, falta grave sempre cai em prova, meu povo. Sempre, sempre cai em prova. Então, preste bastante atenção nas faltas graves, tá? Detalhe importante, que também te chama atenção, porque lá na aula de questões eu falei, ó, se liga naquilo que te chama atenção. Como, por exemplo, o trabalho do preso não está sujeito a CLT. Olha, chama atenção. A remuneração do preso não pode ser menor que um salário mínimo, mas não pode ser inferior a 3/4. Eu lembrei, a minha casa tem 3/4. Tá vendo? Macetezinho. Então, são pontos importantes. Uma coisa que chama a atenção é que as faltas graves estão previstas na LEP. Mas e as médias e leves? Só na legislação estadual. Tá? Então, são detalhezinhos que te chamam a atenção, que você, pá! Olha aí, mais um ponto que se cair na prova eu arrebento. Certo? Vamos lá, então, para a gente entender aqui, ó, sobre as faltas graves. Próximo ponto. Comete falta grave condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Né? Ou seja, uma rebelião, por exemplo. Veja, incitar ou participar, tá? Fugir é falta grave. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de qualquer pessoa, não precisa ser de outro preso. Provocar acidente de trabalho. Descumprir no regime aberto as condições impostas. Opa! Então o cara vai para o regime aberto e ele tem várias condições que ele tem que cumprir. Tá? Mesmo estando no regime aberto, então ele pode cometer falta grave. E não observar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 da LEP. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso aqui te chama atenção também, por quê? Porque eu sou policial, certo? Já trabalhei muito nessa área e digo a vocês, um celular na mão de um preso é infinitamente pior que uma arma de fogo, por exemplo. Infinitamente pior, porque ele faz um estrago muito maior. Então, já chama a sua atenção. Isso só pode ser uma falta grave, tá? Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético que a gente viu lá no início. Está sendo muito debatido pelo princípio do nemo tenetur sede tegere, né? Ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas, porém, todavia, entretanto, está na letra da lei, a gente vai ver as principais súmulas e a gente vai debater mais sobre isso quando estivermos estudando a letra da lei. Valeu? Vamos lá, então, continuar agora com mais um ponto importante sobre a progressão de regime. Mulher gestante ou mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Quais são os requisitos? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. É óbvio. Principalmente se for a pessoa que ela é responsável, né? Não ter cometido contra seu filho ou dependente o crime. Tá? Ter cumprido. Esse tipo de número é fetiche para bancar. Infelizmente, a gente tem que decorar 1/8 da pena no regime anterior. Ser primário e ter o comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. E não ter integrado organização criminosa. Então, presta atenção primeiro. Tem que ser mulher, gestante ou mãe. Tá? E aí, se enquadrar nesses requisitos. Também está sendo bem cobrado em prova, então se liga. Tá? Outro ponto importante é com relação à prisão domiciliar segundo a LEP. Tá? Hipótese de cabimento. Condenado maior de 70 anos. Tá? Ou seja, ele vai cumprir a prisão em casa. Além disso, condenado cometido de doença grave. Condenado com filho menor ou deficiente físico mental. Condenada, melhor dizendo, presta atenção, é condenada. Aqui só se enquadrou a mulher, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Ou condenada gestante. Se for gestante, também pode se enquadrar. Atenção e muito cuidado com as alterações da Lei 14.326 de 2022, porque é relativamente novo. Banca gosta do que é novo, para ter certeza que o aluno, que o candidato está devidamente atualizado. Vamos lá. Assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá o atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
tá? Odontológico. Aí vem o parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário, ó, humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período puerpério é o período logo após o parto, cabendo ao poder público prover assistência integral à sua saúde, integral à sua saúde, desculpem, e a do recém-nascido. Então, esse é um dispositivo novo de 2022, tá? Que tem boa probabilidade de cobrar em prova. Você viu que legal? Que o material tem alguns pontos que são destacados. Então, muito, muito cuidado. Mais uma alteração importante aqui, ó, trazida pela lei Henri Borel, a 1434, também de 2022, tá? O que diz aqui o artigo 152, parágrafo único. Nos casos de violência doméstica, familiar ou contra criança e adolescente, e de tratamento cruel ou degradante, do uso de formas violentas de educação, correção e disciplina contra criança e adolescente, o juiz poderá, então é uma faculdade, não é deverá, cuidado com essas palavras, por isso que está grifado em negrito aqui, determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programa de recuperação e reeducação. Olha aí que interessante, tá? Olha aí que interessante, justamente você se ligar nesses detalhes. A gente não está aqui para discutir nada, está aqui para te fazer acertar a questão, tá? Então, assim que você vai acertar a questão. Além disso, cuidado com as disposições da lei da saída temporária, tá? A lei da saída temporária está sendo questionada, a gente vai trazer mais informações relacionadas a ela, tá? Então, fica de olho porque ela é de 2024, certo? Vamos lá, promoveu as seguintes alterações. Então, depois a gente vai bater em cada uma delas. Eu não trouxe aqui agora porque ia ficar tudo muito grande, tá? Mas anota aí, o artigo 66 do caput, a linha 5, certo? Todos os acréscimos da lei é interessante, ó, revogou bastante coisa, tá? Revogou bastante coisa e a gente vai bater nesses acréscimos durante todo o curso, certo? Além disso aqui, ó, mais revogação trazida por essa lei, acréscimos e revogações, tá? Importante, com a publicação da lei 14843 das saídas temporárias, certo? O presidente da República vetou o trecho do artigo 122, do inciso 1, 2 e 3, que proibia a saída temporária de presos para visitar a família ou para atividades que proporcionem retorno ao convívio. Em 28/5 de 2024, o Congresso Nacional fez o quê? Derrubou o veto presidencial. Com a derrubada do veto, as hipóteses de saídas temporárias ficam mais restritas. Só que aí, detalhe, provavelmente isso vai parar no Supremo e em breve a gente vai ter novas notícias em relação a isso, tá? Agora, os apenados no regime semiaberto não poderão mais sair temporariamente em feriados e datas comemorativas para visitar seus familiares. Assim, somente é possível saída temporária para estudar, ou seja, para frequentar curso supletivo profissionalizante e instrução de ensino fundamental, médio e superior. Não há mais possibilidade de saída temporária para visitar a família, para atividades que propiciem retorno ao convívio social, que era o grande objetivo. Eu não estou aqui nem aí para a opinião de ninguém, eu quero acertar questões. Só que com relação a isso, vamos continuar de olho no STF. Assim que sair alguma notícia, a gente entra aqui e traz aqui para vocês, ok? Vamos agora falar das principais súmulas vinculantes, antes da gente entrar diretamente na letra da lei, efetivamente. Vamos lá, súmula vinculante. Para efeito de proibição de regime do cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, poder determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Então, veja, foi considerado inconstitucional o artigo 2º da Lei 8072. Tá? Isso é importante porque impactou de forma bem considerável, tá? Vamos para mais uma súmula, súmula 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso especial 641.320 do Rio Grande do Sul, tá? O RE 641.320 do Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o indivíduo tem direito à progressão, ele não vai ficar no regime pior só pela falta de estabelecimento. O Estado vai ter que se virar.
611. Transitada em julgada, a sentença condenatória compete ao juiz de execução aplicar a lei mais benigna. Então, é ele que aplica, por exemplo, o abolicio criminis. Tá? Se houver abolicio criminis, é o juiz de execução que vai aplicar, e não o juiz da instrução processual. 700. É de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz de execução penal. Então, o juiz de execução penal decidiu 5 dias para interposição de agravo contra essa decisão. 709. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea. Então, se a pena aplicada definir um regime e, por algum motivo, o juiz decidir aplicar um regime mais severo, tem que ter uma motivação. Não pode simplesmente ir e aplicar. 717. Não impede a progressão de regime de execução de pena fixada na sentença não transitada julgado o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Tá? Não é porque está em prisão especial que não vai haver a progressão de regime. 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ok? 192 do STJ. Compete ao juiz de execução do Estado a execução de penas impostas ao sentenciado pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhido em estabelecimento sujeito à administração estadual. Então, o cara foi condenado pela Justiça Militar, mas está no estabelecimento estadual, é quem manda no estabelecimento que vai mandar em tudo, que é o juiz de execução penal do Estado. Ok? A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Então, uma coisa é o prazo, outra coisa é se ele vai obter ou não. É inadmissível a chamada de progressão per saltum de regime prisional. Além disso, é inadmissível a fixação de pena substitutiva, lá do artigo 44 do CP, como condição especial ao regime aberto. 520. O benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Então, vocês vejam que são várias súmulas que nós vamos trabalhar aí ao longo do nosso curso. Tem mais algumas aqui que a gente vai trabalhando conforme ela vai sendo trazida pela própria lei. A gente vai trabalhando, vai trazendo, vai explicando, ok? Vamos lá, mais algumas súmulas aí para a gente matar aqui, começar efetivamente na letra da lei. 534. A falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. A prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. 617. A ausência de suspensão ou revogação de livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade para integrar o cumprimento da pena. 639. Não fere contraditório devido ao processo legal a decisão que, sem ouvida prévia defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Estabelecimento penitenciário federal está bastante em moda, tá? Está sendo bastante cobrado. Execução da pena é 643. Execução da pena restritiva de direito depende do trânsito em julgado da condenação. 660. A posse pelo apenado de aparelho celular e seus componentes essenciais constitui falta grave. Ok? Constitui falta grave. Inclusive seus componentes essenciais. Por quê? Porque o apenado faz o quê? Desmonta o celular. Diz, não, isso aqui não é celular, são só peças. Negativo. A falta grave prescinde de perícia do celular apreendido ou de componentes essenciais. Então, não preciso provar que aquele celular é um celular que está funcionando. Tá? Ou seus componentes essenciais. Porque, de novo, o preso faz o quê? Ele desmonta o celular para poder mascarar. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo. Ou seja, não precisa da ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a presença dos motivos que ensejam a transferência inicial do preso. Então, o que importa é a transferência inicial do preso. Não precisa de um novo fato. Depois é que vai se justificando, ok? Conforme a necessidade. Ok? Vamos agora, então, entrar, sim, agora na letra da lei, nos primeiros dispositivos, tá? E depois a gente volta nas outras aulas para poder arrebentar e você ser aprovado na sua prova. Trouxe esse trechinho aqui só para vocês verem como esse material está bem gravadinho e favorece
favorece ali a memorização. Vamos lá. Do objeto da aplicação da lei penal. A execução penal tem objetivo, tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, esse é o espírito da lei, tá? Ela tem por objetivo efetivar as disposições da sentença, ok? Ou então de decisão criminal, e propiciar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado, para que ele possa voltar para a sociedade. Esse é o espírito da lei. É importantíssimo que você pegue isso, porque lá na frente pode ter alguma questão que você vai responder com essa visão, tá? Não é só punição. Então, quais são os objetivos? 2. Efetivar as disposições da sentença de decisão criminal e a harmônica integração social do condenado. Isso aqui, esse tipo de macetezinho é importante, porque te economiza raciocínio. Tá? A jurisdição penal do juiz de tribunal de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida em processo de execução em conformidade desta lei e com o Código de Processo Penal. Agora, pressão no parágrafo único. Essa lei aplica-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado da justiça militar ou eleitoral, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Várias questões nesse sentido. Por quê? Porque eles querem dizer que a LEP só se aplica, na realidade, aos presos da justiça comum, quando na realidade é a todo mundo, desde que esteja um estabelecimento de jurisdição comum, ok? Estabelecimento de jurisdição ordinária. Então, o cara foi condenado pela justiça militar, mas ele está no estabelecimento de jurisdição ordinária. Ele segue os regulamentos dessa lei. Claro, vai estar no seguro, vai estar separado, mas segue o regulamento dessa lei. Tá? Terceiro, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isso é importante também. Tá? E a restrição ao que está definido na sentença. Então, se o indivíduo ele teve determinados direitos restringidos, não se pode avançar além disso. Porque foi isso que foi determinado para pagar pelo crime. Então, não se pode avançar. Tá? Importante. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa e política, e hoje em dia, natureza de gênero também. Tá? Então, natureza de gênero também, a despeito de não estar escrito na lei. Então, ou seja, todos deverão ter o mesmo tratamento. Isso refere-se ao chamado princípio da isonomia ou da igualdade, que está inclusive previsto na própria Constituição. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Então, por exemplo, o Conselho da Comunidade é um ótimo instrumento para tanto. Então, a comunidade estará o tempo inteiro envolvida efetivamente nisso, na execução penal, justamente para que se processe da melhor maneira possível. Bem, galera, terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Na próxima aula a gente vai cair direto na letra da lei, arrebentando para você ser efetivamente aprovado e realizar o seu projeto e se tornar policial. Até mais!